secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, secretário Ricardo Teixeira, que eu cumprimento. Muito obrigado, secretário, por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Oi, Agostinho, obrigado, uma honra estar com vocês. Até te peço desculpa, semana passada não conseguimos falar esse tema tão importante, é uma honra estar aqui agora participando ao vivo contigo. Legal. Pena que por um assunto que não era para ser assim, né? Eu fico espantado. Que o trânsito em São Paulo é violento, acho que desde sempre. Eu não conheço o trânsito de São Paulo menos violento desde que eu comecei a circular pelas cidades. Só que tão violento assim, a ponto de aumentar de forma assustadora o número de mortes. Estamos falando de casos terminais, né? Que o desfecho foi a morte. Por que isso aconteceu, secretário? Olha, Agostinho, eu estou acompanhando aí o programa, né? Você vem nesse debate, acho que todos que falaram, né? Todos têm razão, você está puxando esse assunto, e você vê o que acontece no mundo que é muito semelhante ao que está acontecendo aqui, que é esse pós-pandemia, né? Então eu vou te dar um exemplo. Transporte público está transportando 2 milhões, ônibus, está falando ônibus, 2 milhões de pessoas a menos. Essas pessoas estão indo para onde? É lógico que essas pesquisas nós não temos ainda em tempo real, mas eles estão indo preferencialmente para a pé e para a motocicleta. O que está subindo no número de mortes, como você colocou? É exatamente essas duas categorias, o a pé e o de motocicleta. A motocicleta já passou de uma morte por dia e pedestre já está beirando uma morte por dia. Então, o que a gente está vendo? As pessoas mudaram o seu modal de transporte, não estão acostumadas com esse tipo de modal e estão se acidentando com mais facilidade. Quem também vem numa crescente se acidentando são os motofretistas. E também pós-pandemia, nós tivemos um número muito grande de motofretistas novos trabalhando nessa situação. E nós, sociedade, exigimos esse trabalho, porque era a única forma também de chegar às mercadorias para nós. E é uma categoria que está se expondo demais e que esse também é assustador, a subida do número de mortes. A questão da fiscalização da cidade, ela não mudou, ela é a mesma fiscalização que existe, nós não ampliamos nenhum quesito na fiscalização. As vias são as mesmas, a sinalização está sendo refeita como antes, até a prefeitura gasta hoje mais na sinalização do que gastava 2, 3 anos atrás, ou seja, tudo vem sendo feito. A gente pergunta por que esse número está subindo exponencial, e aqui foi falado também essa questão da educação, que nós vamos ter que buscar isso também na escola. Ontem eu estava vendo aqui com os técnicos aqui da CT um filme sobre o Pateta, né? Lá atrás, há 50 anos. É o Sr. X, não era? Você lembra disso? Da minha infância, o Sr. X. Eu me identifico com ele. Eu sou o Sr. X. Porque eu sou tranquilo e tal, relativamente tranquilo também, né? Mas quando eu sento no carro, eu me transformo pro mal. Pro mal. Esse filme, esse desenho, se você puder depois colocar aí para a gente assistir também, é bacana, porque mostra exatamente o que a indústria automobilística fez com o ser humano. Parece que quando você se veste de uma armadura de ferro, você é mais do que o pedestre, você é mais que o ciclista, você é mais que o motociclista, né? E quem está dentro desse veículo, dentro desse habitáculo, ele não está mais morrendo. É muito difícil a morte de quem está dentro dos carros. A não ser nos finais de semana, essa pessoa que sai da balada, e a gente teve outro dia uma desgraça lá na M-Boi, aí você vai ver outro final de semana lá na Jacupê. Então você vai juntando, e quem está morrendo dentro dos automóveis são pessoas que estão saindo de balada embriagados. A grande morte do dia a dia é pedestre, ciclista e motociclista. Então estas categorias é que nós temos que estudar e ver como é que a gente pode reduzir o número de mortes. Agora, Agostinho, se você me dá mais um minuto, eu me lembro, a prefeita Erondina, à época, e eu fui numa delegação até a Cidade do México, e eu naquele momento era responsável pelas marginais. E lá a gente foi expor os nossos acidentes, a nossa operação da cidade. E eu me lembro até hoje, com o meu portunhol muito ruim, quando eu falei, eu estava com o presidente, na época era o Ailton Brasiliense Pires lá, eu falei que nas marginais do Rio Tietê e Pinheiros, morria uma pessoa todo dia. Aí um ficou olhando para o outro, eles me questionaram no portunhol, e eu falei, não, morre uma pessoa todo dia só nas marginais.
E aí, por que o espanto deles? Porque lá na Cidade do México, naquela época, morria um por dia na cidade inteira. E a gente aqui matava uma pessoa por dia nas marginais. Isso evoluiu muito, né? Hoje morrem 2 pessoas por dia na cidade toda. Então melhorou, mas deu uma melhora e agora está dando essa piora. E essa piora que nós estamos aqui buscando com lupa as nossas alternativas, né? Então, secretário, mas no meio dessa situação toda, a prefeitura abre mão da meta que ela própria tinha estabelecido de reduzir o número de mortos no trânsito. Aí não dá para entender nada. Aí Então, eu entendi o que o senhor falou, tudo bem, as pessoas estão andando mais de moto, mais a pé e tal. Aí a prefeitura fala, bom, então eu não tenho condição de baixar isso aqui, eu me confesso incapaz de reduzir o número de mortos. Não, é assim, é verdade que nós tínhamos uma meta audaciosa, pensando ainda no período pós-pandemia, durante a pandemia, que era de 4,5 mortes por 100 mil habitantes. Já está, hoje, se eu não me engano, em 6,99. Esse número está subindo. E nós não vamos atingir essa meta. O que nós trocamos? Nós trocamos para uma ampliação no plano de metas. As metas, as mesmas que estavam trabalhando para reduzir o número de mortes, nós vamos continuar trabalhando, continuar perseguindo. E nós estamos ampliando para que a gente consiga mais ações. Por exemplo, que não está no plano de metas e que já foi autorizado pelo prefeito Ricardo Nunes. Nós vamos iluminar um taxinha, aquele olhinho de gato a LED, todas as ciclovias da cidade. Então, à noite, para o ciclista ficar melhor visto ou mais fácil de ser visto pelos motoristas e vice-versa. Nós já começamos, o prefeito ontem deu essa declaração até numa coletiva, nós vamos iluminar todas as faixas de pedestres da cidade. Por quê? Nós temos uma morte de pedestre todos os dias, sendo que parte dessa, ou metade dessa, é à noite. E à noite é porque não tem a iluminação. E parte dessas mortes são em cruzamentos semaforizados e com faixa de pedestre. Então, nós estamos iluminando todas as... Aonde mais morre à noite os pedestres? Eles morrem em meio de quadra. Então, nós estamos colocando lombofaixa nesses meios de quadra com iluminação. Tudo isso está fora das metas. São coisas a mais que nós estamos fazendo para a redução no número de mortes. Ontem, o secretário nacional de trânsito esteve aqui em São Paulo, foi conhecer a faixa azul, o doutor Adroaldo, que aqui eu agradeço aqui em público, ter vindo aqui em São Paulo, é um governo novo, começou agora, ele está lá, nesse momento, debruçado também no motivo de estar crescendo o número de mortes na cidade inteira, no Brasil inteiro, ele veio aqui, conheceu a faixa azul, nós já entregamos para ele 200 quilômetros, estamos entregando, 200 quilômetros de novos projetos para a implantação de faixa azul, para que o Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, consiga liberar isso para nós em prazo recorde, para a gente começar a implantar essa sinalização e reduzir o número de mortes. Mas por que característica? Eu estou falando muito de pedestre, muito de ciclista e muito de motociclista. Só de motociclista já morre mais do que um por dia. A questão do pedestre que eu falei agora, tem mais uma ação, que é da minha secretaria, a Secretaria do Motonese, está fazendo 1,5 milhão de metros quadrados de calçada. Nós estamos ampliando e requalificando as calçadas, que é para aumentar a segurança dos pedestres. Nós temos aqui diversos projetos executivos contratando obra, mais alguns já contratados, que é para aumentar as calçadas e diminuir o tráfego, diminuir o leito viário nos lugares onde tem mais atropelamentos. Começamos lá pela Praça Padre Aleixo, conhecida como Praça do Forró, lá no coração de São Miguel, em frente à Catedral de São Miguel. Lá as calçadas estão sendo ampliadas, diminuir o fluxo de veículos para que os veículos passem mais devagar e que a gente tenha mais facilidade para os pedestres e menos mortes. Olha o que eu estou falando aqui, Agostinho, que o prefeito também nos autorizou, que não está no plano de metas. Nós estamos contratando quase 600 lombadas eletrônicas, lombada eletrônica, praticamente não multa, ela simplesmente sinaliza a velocidade e a gente aumenta as calçadas para colocar as lombadas eletrônicas e os pedestres têm mais facilidade. Para onde nós vamos colocar essas lombadas eletrônicas? Na periferia, principalmente em porta de igreja, em porta de escola, em porta de hospital, em porta de CDC. Por quê? Porque são lá que essas pessoas também estão sendo atropeladas. É um investimento muito grande em tudo isso que nós estamos falando aqui, mas a meta não foi deixada de lado. A gente sabe que a meta é inatingível,
mas nós estamos abrindo um plano de ação, Agostinho, na cidade inteira. Nós estamos trocando toda a rede semafórica. Até eu posso te falar uma coisa aqui, que o prefeito deve anunciar na semana que vem. Você deve ver como é que hoje funciona o semáforo quando vai ficar vermelho. Quando vai ficar vermelho para o pedestre. Está verde para o pedestre atravessar e vai ficar vermelho. Ele entra num piscante vermelho e muita gente não sabe o que é esse piscante vermelho, né? O que nós estamos fazendo agora? Já começamos a fazer uns testes e o prefeito vai anunciar. Está verde para o pedestre, mas vai ter um número verde. É 40 segundos, esse 40, 39, 38. Ou seja, o pedestre vai ver o quanto falta, porque ainda também tem gente atropelada em lugar que tem semáforo para pedestre. Então, Agostinho, estamos fazendo um investimento muito grande. Te digo que é a maior preocupação dessa secretaria é o número de mortes. É uma batalha e nós vamos conseguir vencer. Falei muito rápido, perdão. Não, mereceria falar muito mais e temos que falar tudo o que é possível. Agora, eu acho ótimo tudo isso. O senhor falou dessa novidade do semáforo aí que vai ter uma contagem regressiva, se eu entendi bem, não é isso? Isso, uma contagem regressiva do tempo de verde, é para o pedestre se acostumar com a ideia daquela travessia, ele vai programar a ideia. Olha, estão sendo quantos segundos? Então eu vou, né? Quantos segundos está faltando? Eu não vou. Falta 10 segundos, eu não vou fazer essa travessia, eu vou esperar. Sabe de uma coisa, assim, eu lembro, eu moro em São Caetano e quando eu mudei para lá, tinha um semáforo que eu não sei por que deixou de existir também, mas era bem interessante. Era um semáforo maior. Como é que é o semáforo normal, né? Ele tem a luz vermelha, a amarela e a verde, não é isso? Lá tinha várias luzinhas intermediárias. Então você tinha a vermelha lá em cima, vermelha todo mundo parado. Quando ia chegando próximo de abrir, ia acendendo as bolinhas sucessivas, mais uma, em fileira, até acender a verde. Então você já se preparava, você já sabia que estava quase abrindo o semáforo, e a mesma coisa para fechar. Parece meio bobo, mas quando estava o verde e você percebia que a bolinha já estava descendo para virar vermelha, não sei se está claro, não sei se está dando para visualizar. Não, está claro sim. Quando você percebia que já estava no meio do caminho, que já ia virar vermelha, você já parava. Você tem gente que sempre fura o farol. Mas quem é bem intencionado percebe, não vai dar tempo. Tá verde ainda, mas tá quase vermelho, entendeu? Então isso parecia... Eu não sei se é mais caro esse sistema, mas era bem eficiente. Olha, esse teu conceito que você acabou de explicar, é o conceito que nós vamos fazer para o pedestre. O pedestre vai ter exatamente isso que você falou para ele, essa contagem regressiva. Nos veículos, os técnicos da CT ainda não acharam essa necessidade, mas já acharam para os pedestres. Vai ser colocado exatamente do jeito que você falou, detalhou com mais calma do que eu, que você tem essa tranquilidade para falar. Nós vamos fazer para os pedestres. A cidade de São Paulo está ganhando isso porque é necessário, a gente precisa reduzir o número de mortes. Outra coisa, Agostinho, São Paulo tem quase 7 mil semáforos. Se você falou em passar farol vermelho, somente 180 semáforos, locais da cidade, se você passar no farol vermelho, você é multado. Os outros não. Então você pode furar o semáforo, não acontece nada. Também estamos trabalhando para que a gente implante todos os semáforos da cidade esse detetor de quem passa no farol vermelho, porque também tem acidente, carro com carro, carro com moto e carro com pedestre, porque o cidadão passou no farol vermelho. Você vê que é uma guerra, né? É uma guerra, mas eu estou confiante que nós vamos vencer essa guerra. Tomara. Eu vou falar uma coisa aqui que o ouvinte vai ficar chateado. Uma parte vai ficar também, mas também não tem nenhum problema. Porque é o seguinte, tem muito carro que fura o farol, tem mesmo, mas assim, eu diria que é a exceção de motos e ciclistas que não furam o farol. Eu não sei se eu estou sendo injusto, se eu tiver, me perdoem. Eu estou falando do que eu vejo no meu dia a dia. É difícil você ver um motociclista que para no sinal vermelho. É difícil, hein? É bem difícil. E ciclista também. Agora, por quê? Porque não multa mesmo, moto... Bom, bicicleta não tem como multar, que não tem placa, né? Mas moto não pega mesmo, furando o farol ele não é multado nunca, é isso? Então, eu vou fazer... Bom, ciclista, como você disse, não paga, não passa... Pode passar no farol vermelho porque não tem autuação. Só que as motocicletas, apenas 180 semáforos têm o detetor para quem passa no semáforo vermelho, seja carro ou seja motocicleta. Então, o que eu estou te dizendo aqui é que a gente precisa ampliar muito a fiscalização para quem passa nos semáforos vermelhos. Agora, eu queria fazer um desabafo aqui, em público, né? Vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar.
que também esses meninos das motocicletas estão se matando porque os aplicativos exigem tempo para que eles entreguem essas mercadorias. Isso é verdade, isso é verdade. A gente, sociedade, também quer que a pizza, a comida, o documento chegue também rápido, muito na nossa casa. Então, esses meninos que ganham uma mixaria, que estão sendo explorados, eles passam no farol vermelho, eles andam em contramão, muitas das vezes para entregar uma mercadoria que é para a nossa casa mesmo. Então, a sociedade também tem que ver isso. Vai lá, eu faço aqui, e vocês têm mais facilidade do que eu para fazer isso, Agostinho. Pega para um jornalista teu, vai lá na Luci Montoro e veja quantos sequelados estão lá sendo reabilitados, que são motofretistas, que foram sequelados na cidade de São Paulo, justamente porque estavam tentando entregar alguma coisa mais rápida na nossa casa. Então, a sociedade brasileira tem que fazer esse olhar para dentro e ver que também nós estamos contribuindo indiretamente para o que está acontecendo. É verdade, você tem razão, é verdade mesmo. Eu tenho toda a razão, né? A gente ficou dependente desse serviço e, enfim, acho que isso é um fenômeno mundial, ainda mais com a pandemia, aquela coisa toda, mas há que se ter limite, né? E a vida, a preservação da vida, acho que é um limite bastante razoável. Estamos conversando com o secretário de Transportes da Prefeitura, Ricardo Teixeira. Secretário, falando de moto, né? Porque moto é um assunto importante. Radar pega moto? Porque eu lembro que teve uma época que os marronzinhos ficavam com aquele radar pistola no alto dos viadutos, das pontes, das marginais e tal, porque parecia, se eu entendi bem na época, pelo menos você tinha que apontar mesmo e pegar, escolher a moto que você queria, ver se ela estava com excesso de velocidade, porque senão o radar normal não pegaria. Isso evoluiu? Existe esse controle? Há como conter esses excessos dos motociclistas ou não? Então, nós vamos falar agora da faixa azul, que nós implantamos na 23 de maio, num trecho de 5 quilômetros e que tem, na metade do trecho, um radar, que pega motociclista e as motos, quase que nesses 5 quilômetros inteiros, eles respeitam a velocidade. Aí nós fizemos, lá na Avenida dos Bandeirantes, a faixa azul, e lá tem quase 18 quilômetros. Tinha várias testemunhas aqui, eu tive que chamar aqui a Abraciclo, o pessoal da Honda, da Suzuki, as associações de motofretistas, o sindicato dos motofretistas, a polícia militar, a polícia de trânsito, a polícia da Guarda Civil Metropolitana. É uma grande reunião aqui, eu pedia a todos orquestrados juntos para reduzir o número de acidentes na Bandeirantes, mas principalmente reduzir a velocidade. Tinha que ter uma campanha para que a gente reduzisse a velocidade das motocicletas na Bandeirantes, porque senão ia dar errado a faixa azul ali e os meninos iam se matar ali. Nesse período, fizemos uma grande ação, demos as mãos aqui, todo mundo foi para campo, tinha campanha na rua, a CT entrou com campanha, a polícia colocou com a cada esquina o pessoal do CPTran, e aí nós, neste período, colocamos, se eu não me engano, 6 radares só para fiscalizar a faixa azul. Baixou a velocidade, graças a Deus, nenhuma morte, todo mundo se respeita. Então, é o que você falou, temos que fiscalizar, inclusive as motocicletas têm que fiscalizar também, porque senão a gente nunca vai conseguir baixar esse número de acidentes, esse número de mortes, que, repito, é o maior problema dessa pasta. A faixa azul é mágica mesmo, tomara que ela consiga ser reproduzida em todos os lugares, tomara. Agradecer aqui, né, Agostinho, ao Luiz Fernando, técnico brilhante da CT, que trouxe essa ideia e nós tivemos coragem. Agradeço o prefeito Ricardo Nunes, teve coragem da implantação na cidade. Às vezes eu fico bravo com ele, mas ele é gente boa. Mas é o seguinte, tomara que dê para colocar faixa azul em todo canto mesmo, não sei se vai ser possível. Mas, de novo, na Marginal, por exemplo, né, vai ter o senhor já falou aqui, vai ter aquela pista paralela às marginais, né, paralela ao rio, ao rio Tietê, Rio Pinheiros. Não sei se é no Tietê ou no Pinheiros que vai ser feita essa pista exclusiva, segregada. Se você quiser, eu te mando aí o filme, né? Porque a gente tem um filminho, é bom, é bacana, porque a gente vê. Por enquanto, só no Tietê. O Pinheiros ele tem muita ação nas marginais que quase que impede que a gente coloque ali na margem do rio alguma coisa semelhante a essa. Então, nós projetamos para Tietê, consultamos diversos secretários aqui do município sobre essa ideia, o prefeito Ricardo Nunes gostou e nós levamos para o Estado, porque as margens do rio pertencem ao DAE, pertencem ao governo do Estado. Levamos para a doutora Natália, que é a secretária de infraestrutura, ela viu o filme, ela viu a ideia, e a primeira frase que ela falou assim, gostei muito. Gostou tanto que isso está sendo levado para o secretário de concessões e parcerias, para que a gente inclua aí, por enquanto, esse estudo,
porque as rodovias elas estão passando por um momento de relicitação, e isso pode estar sendo colocado nas novas concessões de rodovias, porque o projeto é muito importante. Então, se der certo esse projeto, que por enquanto está na fase ideia, então as marginais teriam a primeira pista segregada para motocicleta, eu acho que aqui na América, porque eu só conheço pista segregada lá na Malásia, do outro lado do planeta. Mas, caso não ocorra esse projeto, porque tem várias etapas, meio ambiente, licenciamento, a questão, quanto custa, né, viabilização disso tudo. Então, nós pedimos também para o Senatran, paralelo a isso, a liberação das faixas azul nas marginais. Porém, será a última avenida a ser testada. Lembrando a todos que estão nos ouvindo que a faixa azul é uma regulamentação nova que não existe no Código de Trânsito Brasileiro e que a gente precisa da autorização da Secretaria Nacional de Trânsito para fazer os testes na cidade. Estamos fazendo o teste em 20 quilômetros, pedimos para o secretário ampliar esse teste para mais 200 quilômetros para a gente testar na periferia, testar em outros lugares da cidade a faixa azul. Ontem o secretário esteve aqui, o doutor Adroaldo, e ele pediu para que a São Paulo, a CT, a Secretaria, leve a regulamentação para um debate nacional. Então nós estamos preparando isso aqui, vamos a Brasília nas próximas semanas ajudar a regulamentar tudo isso para o Brasil, porque tem várias cidades, Agostinho. O pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Nordeste, a Paraíba já tiveram aqui, o Luiz Fernando já teve nesses dois estados levando o debate, o pessoal da Bahia já teve aqui. Na Bahia tem até um vereador que fez um projeto de lei para obrigar a prefeitura a colocar a faixa azul. Por que estão falando desse debate? Porque no Brasil inteiro morrem, olha só, Agostinho, morrem por dia 40 motociclistas. Todo dia, Agostinho, todo dia. Então, uma guerra nacional que São Paulo levantou essa bandeira e parece, graças ao bom Deus, que estamos conseguindo vencer. Tá certo. Não, a prefeitura faz muita coisa errada, como todos nós, né? Mas Claro. essa da faixa azul, eu acho que foi um golaço mesmo. Agora, para terminar, secretário, eu estou encasquetado, incomodado mesmo, acho que todo mundo, com essa omissão da prefeitura em relação a uma meta de redução de mortos. O senhor está sendo sincero aqui, ó, a gente não ia alcançar, simples assim, tá tudo certo, quer dizer, não tá tudo certo, mas falando a verdade, tá tudo bem. Eu só acho que não ter uma meta é você abrir mão, é você falar assim, bom, eu não me comprometo com mais nada, agora Não, seja o que Deus quiser. A meta continua, nós Qual é a continuamos meta? com a mesma meta, redução no número de acidentes. Mas para quanto? Nós não colocamos o número, nós colocamos um plano de ação para redução no número de acidentes. Mas no seu íntimo, mortes. quando terminar o seu mandato à frente da secretaria, no final desse governo, o senhor ficaria satisfeito com que número? Pelo menos se fosse igual antes da pandemia, ali perto de 6,5. Nós já passamos esse número, né? É o que é assustador e está subindo. Mas não está, como você deu o exemplo do mundo, está no mundo inteiro subindo o número de mortes. No mundo inteiro. Se pós-pandemia, realmente os sociólogos aí têm que fazer um estudo do que aconteceu com a sociedade, porque parece que ela está mais agressiva. No mundo inteiro o acidente de trânsito está crescendo. Tá certo. Secretário Ricardo Teixeira, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos voltar em breve e sempre a falar desse assunto, tá bom?